a todos, estou hoje com um amigo neurocirurgião, Dr. José Francisco Pereira Júnior, e nós vamos falar de uma série de procedimentos neurocirúrgicos na paralisia cerebral. Então vai ser uma série de alguns vídeos que provavelmente vai ser bem interessante, falando um pouquinho de cada procedimento. Vamos falar nesse primeiro vídeo também o que é paralisia cerebral, o que é a espasticidade, a distonia, né, as comorbidades que a neurocirurgia pode auxiliar no tratamento. O Zé Francisco, ele é neurocirurgião, trabalha em vários hospitais, a gente já trabalha junto há algum tempo e eu gostaria de que ele apresentasse a sua formação e por que resolveu fazer neurocirurgia e por que gosta de realizar esses tipos de procedimento. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Então, na verdade, quando eu resolvi fazer medicina, eu entrei na faculdade em 2001 e, na verdade, foi algo que foi uma espécie de chamado para mim, mais ou menos um ano antes. Até então eu não tinha ideia de fazer medicina. E quando surgiu essa vontade, eu entrei na medicina e eu já pensava no cérebro. Quando eu pensava em estudar alguma coisa, o que me atraía já desde o início era o cérebro. E logo no primeiro mês que eu entrei na faculdade, eu descobri que existia um laboratório de neurocirurgia funcional na faculdade, que era na época chefiado pelo professor César Timiaria, que era um grande nome da neurociência aqui no Brasil. Então, desde o segundo, terceiro mês da faculdade, eu já me inseri nesse mundo da neurocirurgia funcional, sem ainda mal saber o que era a neurocirurgia geral. E desde aquela época, eu fui me interessando por esses métodos, porque, ao meu ver, era a parte da ciência que eu tinha mais acesso aos recursos para conhecer o cérebro, na verdade, não só de uma forma externa, de uma forma puramente anatômica, mas conhecer a função deles. Então, desde os primeiros experimentos com ratinho, a gente fazia implante de eletrodo, tratamento de epilepsia em modelos de animais, e eu fui tomando gosto por isso desde aquela época. Então, desde o primeiro pôsterzinho em congresso, que foi em 2002, e depois caminhando fui conhecendo outros nomes importantes na área. Então, eu posso dizer que desde que eu entrei na faculdade, eu já pensava não só na neurocirurgia, mas acho que na neurocirurgia funcional, que eu mal sabia na época o que era, né? Eu sabia que aquele assunto me interessava e que me movia, me fazia estudar nas férias. Mas foi algo que foi a minha paixão à primeira vista, assim, com relação à área na medicina. E depois disso, ao longo dos anos, eu fui sempre tentando ter um braço, lógico, me dedicando, né, para o estudo das demais áreas, mas eu sempre mantive ali um braço acadêmico, científico nessa área. E que culminou, por fim, no que eu faço hoje, né, principalmente. A gente atua na neurocirurgia geral ainda, lógico, mas com uma ênfase sempre ainda muito grande nessa área de funcional. Fala para mim o que é neurocirurgia funcional. Então, a neurocirurgia funcional é uma sub-área da neurocirurgia que foca em métodos que vão atuar, como o nome diz, na função. Então, por exemplo, diferente de uma área, por exemplo, um aneurisma, que você faz uma alteração que é mais anatômica, um tumor, enfim, que você está tratando, está ressecando uma doença. A neurocirurgia funcional, a gente geralmente não vai ter uma alteração visível ali. Então você vai estudar muito a fisiologia do sistema nervoso para atuar em alterações de função. Melhorar aquele sintoma que está exacerbado. Exato, conhecendo o mecanismo das doenças, né, as principais que essa área atua são os distúrbios de movimento, a gente fala do Parkinson, tremor, distonias, enfim, espasticidade, algumas síndromes dolorosas refratárias. Não vou dizer que é qualquer dor, mas geralmente algumas dores que tenham esse substrato de alteração já do sistema nervoso também, né? A dor por si só pode ser uma doença, né?
Além também da maior parte dos serviços no mundo, também é a área que cuida da parte de epilepsia. Então atuando, a gente estuda métodos que possam atuar nessas doenças, nessas áreas, né? Hoje em dia até tem cada vez mais estudos mostrando também resultados na área de psiquiatria. Então algumas respostas bem interessantes, por exemplo, com casos de depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Então é uma área que, com neuroestimulação, né, principalmente, mas que é uma área que a gente vê que só tende a crescer. Sim. Né? Com certeza. E você formado na USP, fez também a residência lá? Isso, eu me formei na USP em 2006. Vamos colocar USP São Paulo, porque o USP tem Ribeirão também. O Ribeirão sempre fica ali, né? Mas que é excelente também. Eu acho que... E depois eu terminei a minha residência em 2013. Eu fiquei 2 anos como médico preceptor dos residentes. Sim. Uma parte disso ainda terminando meu R5 e depois mais 1 ano depois de formado. Nesse meio tempo, assim como todos os colegas, né, a gente sempre tende a procurar cursos, estágios para dentro da área que a gente quer. Eu tive uma felicidade muito grande que foi ter podido conviver um pouquinho com 2 profissionais em 2 serviços que eu admirava muito. Que um foi quando, em 2004, eu fiquei um tempo no serviço do professor Benabid, na França, que basicamente quem na prática começou a fazer os procedimentos de estimulação cerebral profunda e pude já assim, extrair muitas ideias de lá e sair mais empolgado ainda para continuar. E depois, já no final da residência, eu pude conhecer também o serviço do professor Andreas Lozano, no Canadá, que também com uma rotina, assim, nesse caso foi uma influência mais prática, porque era um serviço que tinha uma frequência de cirurgias muito alta, né? Então foi muito interessante para a gente poder, assim, como dizem, pegar a mão, né? Assim, de ver vários tipos de casos diferentes, ver nuances técnicas. Então nesse período, durante a formação, a gente vai sempre tentando buscar formações, preencher as lacunas de conhecimento que a gente sente que tem. E desde então, nesse período, como a gente entrou no grupo da DFV, é um grupo muito grande, né? E por ser um grupo grande, a gente tem uma demanda de movimento também grande. Então, depois desse tempo, eu acabei me dedicando exclusivamente à equipe aí nos últimos 12 anos, atuando principalmente agora nessa parte de neurocirurgia funcional. E vou colocar um adendo aqui, que a neurocirurgia e a neurologia adulto ou de infantil, né, principalmente na funcional, a gente precisa estar bem alinhado, porque se o neurologista não conhecer essa área, ele não vai indicar. Ele vai acabar tratando sempre clinicamente, tudo, e às vezes a gente tem uma possibilidade de ampliar aquele tratamento. Não às vezes assim, vou deixar o tratamento medicamentoso, só fazer o neurocirúrgico. Não, às vezes a combinação, né, de duas, do medicamentoso e cirúrgico. E como você falou, não são todas as dores, não são todas as paralisias ou espasticidades, mas um grupo de pacientes, um grupo selecionado que provavelmente tem indicação. E eu, dentro da minha residência, dentro da minha formação, eu lembro assim, de casos que talvez a gente não tenha indicado. E pensando que talvez não tivesse, ou por desconhecimento, ou por falta, né, dessa ampliação, né, da neurocirurgia. E hoje eu acho que é essencial a gente saber sobre isso. Assim, não só vocês, mas os clínicos em geral, pediatras também, para saber indicar no momento certo, né, e para ampliar esse leque de tratamentos para aquele indivíduo. Eu acho que faz parte do conhecimento do tratamento multidisciplinar, né, Lu? Assim, eu acho que todos nós, quando tratamos certas situações, certas doenças, né, certos pacientes, eu acho que é um dever nosso conhecer os recursos fora da nossa atuação, né? E conhecendo todos os braços do tratamento multidisciplinar. O cirúrgico é um deles, né? Mas assim,
Nós também, se a gente também não tiver esse conhecimento de como cada área consegue ajudar, mesmo o nosso resultado vai ser prejudicado, né? Então isso eu acho que faz parte do conhecimento que é necessário para o profissional. A gente conhecer quais são os recursos disponíveis no tratamento multidisciplinar. Exato. E eu comecei, vou colocar um ganchinho aqui, eu comecei muito na área da epilepsia. E na epilepsia isso era muito frequente, tratamento da epilepsia em casos mais refratários. E aí, conhecendo um pouquinho mais da área da paralisia cerebral, na época eu não tinha muito esse contato da bomba de baclofeno, a risotomia, né? Acho que por disponibilidade de recursos, né? Hospitais públicos, tudo. E aí eu fui conhecendo fora da residência e mais nos últimos anos, e eu vi quanto isso modificou a vida de muitos pacientes. Então, acho que a gente tem que lutar isso para o serviço público, é o privado acho que a gente tem mais, mas para o serviço público, porque ampliando isso, muito mais pessoas vão ser beneficiadas. Então, a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro vídeo o que é paralisia cerebral, afunilando um pouquinho, e citar os procedimentos neurocirúrgicos que podem ajudar na paralisia cerebral, e nos próximos vídeos falar cada procedimento específico. Então eu vou falar um pouquinho o que é paralisia cerebral, depois eu passo para o Francisco. Então, a paralisia cerebral são condições neurológicas em que um paciente tem uma alteração cerebral nos primeiros meses de vida ou antes do nascimento e que leva a uma alteração tanto na postura quanto no movimento. Então, a maior parte dos pacientes, né, que podem ser crianças e adultos, pode ser uma criança que tem espasticidade, então a paralisia espástica, pode ser uma paralisia mista com espástica e também com distonia, e a maioria a gente trata com remédios, ou com a fisioterapia, e uma parte pequena necessita de algum procedimento neurocirúrgico. A espasticidade é uma alteração do tônus muscular. Então, aquela criança que na movimentação, tônus fica, assim, aquela criança que tem uma rigidez, né, nos movimentos. A distonia, ela é mais na questão da movimentação, veja se eu estou certa ou não. E ela é muito parecida com a espasticidade. Então, a distonia ela é mais no movimento e que também leva uma contração muscular. Quer complementar? O que a gente fala, assim, uma das formas mais fáceis, né, da gente diferenciar a espasticidade da distonia é a dependência da velocidade do movimento. Certo. Né? Nos dois casos, nós podemos ter posturas em contração, com a diferença também que a distonia a gente tem o componente não só tônico, que seria o componente de contração, mas um componente que a gente chama de fásico. Então, às vezes o paciente faz movimentos, né? Tem movimentos ativos, isso de certa forma ajuda a diferenciar também da espasticidade e a dependência da velocidade do movimento. Então, o paciente espástico, você vai ter uma resposta, você vai ter uma maior hipertonia, uma maior contração, quanto mais rápido você provocar aquele movimento. Então, por exemplo, se nós pegarmos dois tipos de paciente que tem uma postura, por exemplo, em flexão do braço. Nos dois casos, se nós tentarmos estender o braço, provavelmente vai haver diferentes graus de resistência, né? Mas no caso da espasticidade, quanto mais rápido nós tentarmos fazer esse movimento, maior é a resistência que esse paciente vai ter. E isso geralmente não acontece na distonia. A gente vai ter uma resistência que tende a ser um pouco mais fixa. A espasticidade, quanto mais rápido esse movimento é executado, maior a resistência. Inclusive ao ponto de que muitos pacientes, casos mais graves, você não consegue fazer o movimento se não for lentamente. Se você tentar fazer rápido, vai ter uma resistência maior. É lógico que um pouco disso exige um certo treinamento do olho clínico,
porque é muito comum também, principalmente nos casos de paralisia cerebral, o paciente ter um pouco dos dois componentes. Sim. Então, às vezes a gente sabe, uma das dificuldades práticas que a gente tem com alguns pacientes é saber o quanto daquela hipertonia é espasticidade ou o quanto daquilo é distonia, né? Principalmente pacientes que têm lesões complexas ali no sistema nervoso. Mas esses dois, assim, os dois parâmetros que sejam assim, mais didáticos, mais fáceis para diferenciar isso, a espasticidade como dependente da velocidade de movimento e a presença também do componente fásico na distonia, que são movimentos espontâneos, né? Certo. Fala para mim, cite os procedimentos neurocirúrgicos para depois a gente passar para os outros vídeos mais detalhadamente. Nós vamos falar daqueles que são os mais comuns, que são os procedimentos que vão envolver 99% dos casos. Então a gente tem desde os procedimentos que são tidos como mais clássicos, que são ablativos, né, que a gente faz algum tipo de lesão. O mais clássico deles é a risotomia dorsal superseletiva, né, que a gente vai falar também mais para frente. Além disso, a gente tem tratamentos que são relativamente mais recentes, são tratamentos de modulação, seja por estímulos elétricos ou pelo uso de medicamentos inseridos diretamente no sistema nervoso. Então nós temos as bombas de infusão, que nesses casos da espasticidade ou das distonias, a gente usa principalmente baclofeno, mas a gente pode associar outras medicações. E por fim a gente vai falar um pouco sobre a neuromodulação por pulso elétrico, que no caso seria principalmente a estimulação cerebral profunda. O DBS. O DBS. Bom, estamos à disposição. Quem quiser colocar perguntas, coloque aqui. E nos próximos vídeos a gente vai falar de cada modalidade neurocirúrgica na paralisia cerebral.